gostaria de falar com você neste vídeo sobre um dos símbolos mais bonitos que nós já tivemos em nossa história. Eu estou falando da bandeira imperial. Vem comigo. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de divulgar aqui no canal do YouTube, algo que eu já fiz na nossa página do Facebook, mas eu gostaria de divulgar e de anunciar aqui também mais um curso que será ministrado pelo Nathan Campos. O assunto tratado será sobre o prólogo joanino acerca da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que é cristão, você que estuda teologia, você que quer aprender somente por curiosidade, está convidado a participar. Nathan é uma pessoa muito dedicada ao conhecimento e com uma vocação extraordinária para o ensino. Então, fica aí o convite. Os links para maiores informações e para a inscrição estarão aqui na descrição do vídeo. Bom, antes de mais nada, é interessante a gente procurar entender o que são afinal as bandeiras. Hoje, quando você vê, por exemplo, na ONU, ou quando você vê visitas de Estado, ou em qualquer repartição pública, em museus, você vai e você encontra bandeiras. E para que elas servem? Um pouco antes da era medieval, as tribos, os conjuntos tribais, eles eram representados por estandartes. Esses estandartes, eles possuíam, além do brasão da família que chefiava uma determinada tribo, geralmente de forma hereditária, possuía também as cores e os símbolos que representavam esse conjunto tribal. Nas reuniões de Estado eram usados, reuniões de Estado entre aspas, mas as reuniões tribais eram usados esses estandartes, assim como também em épocas de guerra. Essas tribos foram evoluindo, foram crescendo e se juntaram, formulando as nações como nós as conhecemos hoje. Então passaram a usar bandeiras que representavam todo esse conjunto. Bom, no caso do Brasil não foi diferente. O Brasil, que a partir de 7 de setembro de 1822 passa a ser uma nação independente, então usa também símbolos próprios. Obviamente eu não estou falando da bandeira que nós temos hoje. E também não vou entrar no mérito da representatividade ou não dessa bandeira. O foco aqui é falarmos somente sobre a bandeira imperial. Pois bem, a bandeira imperial do Brasil ela foi idealizada por Dom João VI, primeiramente para ser o estandarte do príncipe do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Dom Pedro de Alcântara. Posterior, Dom Pedro I, imperador constitucional do Brasil e defensor perpétuo. Os símbolos que compõem essa bandeira são de uma beleza e de um respeito. Ela possui uma representatividade, uma ligação histórica e cultural com o Brasil, que a bandeira atual não possui, embora tenha preservado as cores. Mas as cores por si só, que representa o verde dos Braganças e o amarelo da Casa de Habsburgo, não a representam totalmente, porque existe uma ausência grande de símbolos ainda nessa bandeira republicana, e eu vou adentrar esse assunto em vídeos futuros. Voltando a falar somente da bandeira imperial, nós vemos o verde, que é da Casa dos Braganças, representada por Dom Pedro I, e o amarelo, que é da Casa de Habsburgo, de nossa primeira imperatriz, Dona Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Junto com essas cores, nós temos também folhas, ramos de café e de tabaco, que representam, então, as riquezas do Brasil naquela época. Existe um debate muito grande acerca disso. Muitas pessoas acusam o Brasil de ser atrasado do ponto de vista industrial e não estão totalmente erradas. Eu também não vou adentrar nesse assunto agora, isso é assunto para vídeos posteriores, mas o fato é que, mesmo com toda a sua dificuldade industrial e com sua exploração de mão de obra agrícola, o Brasil ainda figurava entre o maior exportador de café e tabaco. Então, isso já desde a época em que o Brasil era somente o Reino Unido e vice-reino,
Alguns anos antes de ser Reino Unido, o Brasil era então vice-reino. E já desde essa época o Brasil figurava como um grande cultivador desses produtos no mundo. Então, o ramo de café e o ramo de tabaco estão presentes também na nossa bandeira. Nós podemos ver também as estrelas que representam as províncias. Naquela época, ainda havia a província de Cisplatina, que foi perdida depois na Guerra da Cisplatina, se tornando agora o Uruguai, e foram adicionadas também, posteriormente, as províncias do Paraná e de Amazonas. Porém, isso não foi feito via decreto, já que ambas estavam incorporadas ao Brasil, simplesmente houve uma nova divisão, então foram adicionadas essas novas estrelas. Eu acredito que agora vem a parte mais bonita, mais representativa dessa bandeira. Por quê? Porque essa esfera armilar que você vê na bandeira imperial, ela representa um símbolo que os navegadores, que os grandes navegadores usavam em suas navegações. A esfera armilar representa as grandes navegações. Para quem não sabe, Portugal era um dos pioneiros na arte da navegação e dominou os mares ao lado de Espanha alguns séculos, algumas décadas antes do Reino Unido. Eu peço desculpas, eu estou com o nariz um pouco congestionado, tá? Então por isso que minha voz está um pouco arrastada dessa forma. Bom, dando prosseguimento, além da esfera armilar, nós também temos a Cruz da Ordem de Cristo, um símbolo que era usado não somente pelos navegadores templários, mas também pela própria família real de Portugal. Toda essa simbologia está atrelada à simbologia da coroa imperial, que também está presente na nossa bandeira imperial. É uma bandeira de fato muito bonita, muito mais representativa e que impõe muito mais respeito. Eu gostaria de chamar a atenção para a parte final, onde eu falo da esfera armilar da Ordem dos Templários. Por quê? Quando esse símbolo ele foi idealizado, quando essa bandeira ela foi idealizada e foi desenhada pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, em conjunto com Dom Pedro I, a ideia não era fazer algo diferente daquilo que se tinha. Veja, muitas pessoas que desconhecem a história do Brasil no que se refere à independência fazem muitas críticas a respeito de que não houve luta, de que o Brasil não lutou por isso. Bom, primeiro que isso é uma mentira, isso é uma falácia. O Brasil de fato lutou pela sua independência e teve sim sangue brasileiro derramado em prol da defesa da independência do Brasil. Também vou abordar isso em vídeos posteriores. Acontece que no caso do Brasil nós podemos fazer a seguinte analogia, onde Portugal é o pai e Brasil é o filho. O pai gera a criança e ensina ela a caminhar até que ela se torne adulta, até que tenha consciência suficiente para caminhar com as próprias pernas. Nós podemos fazer essa mesma analogia no que se refere a Portugal e Brasil. O Brasil, quando ele se desliga de Portugal, ele não o faz via uma revolução odiosa contra sua metrópole. Ele o faz legitimado por uma evolução nacional no que se refere a símbolos e ao multiculturalismo que então gera essa identidade nacional. Então, por isso que quando a bandeira ela é desenhada, Dom Pedro I ele faz questão de manter os símbolos que representavam não só a sua família, mas também Portugal, e a honra às tradições, honra a nossa história, e ele então mantém esse símbolo presente na nossa bandeira. Uma simbologia muito bonita, de fato, que nos indica um respeito à tradição, que nos indica um respeito e um amor à nossa cultura, à nossa história, e o nosso elo de ligação com Portugal. Aqui fica esse vídeo informativo, um vídeo simplesmente a título de curiosidade sobre algo que muita gente desconhece, viu? Muita gente desconhece a nossa história. Eu peço que você deixe o like, eu peço que você comente se você gostou ou não, se você compartilhe e que você dê também sugestão para novos vídeos, ok? Nós estamos iniciando esse projeto, como já foi falado nos vídeos anteriores, e nós contamos aí com a sua participação, com a sua ajuda e principalmente com a sua amizade.
Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Desde já agradeço a atenção. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.